Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Caso você goste, clique no like e não deixe de fazer os seus comentários aqui abaixo. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95 550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Sem mais delongas, vamos aqui à nossa primeira pergunta. Olá, professor José Cobori. Me chamo Derek e moro atualmente em Gold Coast, na Austrália. Qual seria, na sua opinião, o próximo movimento de tabuleiro que o Donald Trump está planejando após o tarifaço? Não seria muita ingenuidade da nossa parte acreditar que ele está disposto a simplesmente acelerar a derrocada da hegemonia americana sem antever a próxima jogada? Bem, Derek, na realidade, assim, não é que ele está disposto a acelerar, ele está disposto a retardar o declínio do Império Americano, né? Como eu já disse desde o primeiro vídeo que eu gravei sobre esse assunto na posse do Donald Trump, né? Ele está tentando, na realidade, era o início, né, do fim do Império Americano, ele está tentando, na realidade, retardar. E para isso ele está atirando para todos os lados, né? E ele elegeu aí a guerra tarifária como seu principal instrumento de coação aos outros países. O que ele tem feito é agredir, inclusive, seus próprios aliados, humilhar, inclusive, os seus aliados em todas as frentes. Ele elegeu essa guerra tarifária para fazer esse tipo de estratégia. Obviamente, por trás disso tem uma série de outros fatores que eu sempre comento aqui no canal, né? A defesa da hegemonia do dólar americano, a tentativa de desunir e quebrar essa parceria estratégica entre vários países, entre eles o que a gente está vendo, o BRICS, né? Não só Rússia e China, o próprio BRICS. E os Estados Unidos, na realidade, está tentando exatamente isso, né? Ele está atirando para todos os lados, elegeu a guerra tarifária como um instrumento para atacar todos os países ao mesmo tempo e tentar aí tirar com isso vantagens comerciais, tirar aí acordos comerciais que sejam vantajosos para os Estados Unidos. Tem digamos assim, um efeito colateral de tudo isso, que, como eu digo, quem paga as tarifas é o povo americano, né? Apesar de muita gente ainda acreditar que não. Eu vejo até por comentários, né, nos vídeos aqui do canal, por perguntas que são enviadas, as pessoas ainda acham que quem vai pagar a tarifa é o país, né, que está sendo tarifado. Não, quem vai pagar a tarifa são as empresas americanas que importam esses produtos desses países que os Estados Unidos está atacando, e no final das contas isso vai ser repassado para o preço. A gente já vê aí várias reportagens mostrando, né, como o preço dos produtos nos Estados Unidos que foram tarifados já estão subindo de preço lá na ponta final, lá no supermercado. Tem vários vídeos aí mostrando o preço de café, preço de carne, quando pega exatamente os produtos brasileiros, né, que foram sobretaxados, a gente vê todo esse efeito colateral. Só que existem vários movimentos que os Estados Unidos está fazendo ao mesmo tempo, né? Um deles, a guerra lá da Ucrânia, que a gente chama de uma proxy war, né, uma guerra por procuração, que os Estados Unidos incentivou no início, né, quando ele era uma estratégia de expansão da OTAN até as fronteiras com a Rússia, e a Rússia, desde o final da década de 90, vem avisando, né, para que isso não aconteça. Quando caiu o bloco soviético, né, a dissolução do Pacto de Varsóvia, uma promessa dos Estados Unidos que a OTAN não iria mais se expandir para o leste europeu nem 1 centímetro, segundo as próprias palavras, né, da época, e os Estados Unidos incentivando, a OTAN continuou se expandindo até que chegou ali, digamos, no que seria a gota d'água, o limite que a Rússia falou que não poderia passar, que seria a Ucrânia. E aí, com a tentativa de colocar a Ucrânia dentro da OTAN, e com isso seria possível instalar bases de lançamento de mísseis na Ucrânia, na fronteira com a Rússia quebrou esse monopólio da guerra, né, que sempre são empreendidas desde o pós-guerra pelos Estados Unidos. A Rússia decidiu preventivamente invadir a Ucrânia. Ninguém está aqui questionando se isso é certo, se é errado, se a Rússia, né, é um país bom, é um país mau, mas dentro da geopolítica, como eu digo, quando a gente deixa só os adultos na sala, é dessa forma
que a gente tem que avaliar, né? E não só com torcida, de que lado eu estou, de que lado não estou, não. A OTAN tentou se expandir até a fronteira com a Rússia preventivamente invadiu a Ucrânia e os Estados Unidos que está por trás disso tudo, né? O sistema imperialista estadunidense que está por trás dessa guerra na Ucrânia, por isso que ela é chamada de proxy war, é uma guerra por procuração, né? Porque é uma guerra por procuração, é como se os Estados Unidos estivessem empreendendo essa guerra contra a Rússia. E aí, em seguida, outros movimentos, né? O próprio ataque ali de Israel junto com os Estados Unidos contra o Irã, a guerra comercial, a maior potência econômica é a China, né? Que pode enfrentar os Estados Unidos. A maior potência militar que pode enfrentar os Estados Unidos é a Rússia. Então, os Estados Unidos está tentando minar de todos os lados, né? Com a guerra tarifária contra a China, essa guerra por procuração contra a Rússia, são vários movimentos, né? E a guerra tarifária como um todo contra todos os países. Mas, por trás disso, sempre o interesse geopolítico. Então, vamos nos focar agora nos últimos movimentos, né? Os últimos movimentos foram exatamente contra o Brasil e contra a Índia. E qual a lição que a gente tem que tomar disso? Dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e os outros países que já entraram nos BRICS, como o próprio Irã, né? A Indonésia, vários países ali que já formam 10 países que adentraram como membros plenos do BRICS, estão sendo atacados de forma com estratégias econômicas, né? Com essa guerra tarifária pelos Estados Unidos. E qual a grande lição que a gente tem que tirar? Essa falta, talvez, do que todos criticam de uma coesão realmente do BRICS, na realidade, os grandes culpados de não ter essa coesão é justamente Brasil e Índia. O Brasil sempre tentando ali não ficar melindrado com os Estados Unidos, tentar sempre, né, nessa característica que o Brasil sempre teve de tentar jogar dos dois lados. A Índia é muito mais alinhada, obviamente tem uma rixa histórica com a China, né? E aí ficar sempre muito mais alinhada, até muito submissa aos Estados Unidos, inclusive ultimamente estava muito submissa aos Estados Unidos, né? Defendendo os interesses ali, que a Índia deveria ser muito mais aliada dos Estados Unidos do que da China. Ela foi atacada da mesma forma que o Brasil foi atacado. E qual a lição que ela tirou? Não adianta nada eu ser um vassalo dos Estados Unidos, porque ele me atacou da mesma forma que atacou o Brasil, né? Eu falando como Índia, né? Então, a mesma tarifa que aplicou no Brasil, aplicou no Brasil por motivos até expressos, né? Pelo Donald Trump, por motivos políticos. Né? A intenção final dos Estados Unidos é mudar o regime de governo no Brasil, para que um eventual novo governo seja muito mais alinhado com os Estados Unidos e entregue de vez o país, né, o Brasil, para os Estados Unidos. Por isso está sofrendo esse tipo de ataque político, né, até porque, como eu disse, pelos motivos comerciais não teria por quê, porque os Estados Unidos têm superávit comercial com o Brasil. Mas a grande sinalização foi justamente atacar a Índia, né? A Índia, um membro do BRICS, aliado aos Estados Unidos, foi atacado com a mesma tarifa que o Brasil foi atacado. Tanto que logo em seguida, né, o Narendra Modi ali, o que ele fez? Passou a mão e ligou para o Xi Jinping, né? E já dizendo que vai visitar a China, uma coisa que não acontece há 20 anos. Então, de novo, como eu disse lá atrás, o que os Estados Unidos está conseguindo é, inclusive, aproximar os inimigos, né? Que os inimigos passem a ser aliados. Mesma coisa com o Japão. Apesar do Japão ter fechado o acordo comercial com os Estados Unidos, ele já vinha conversando com a China, né? Inimigos históricos, e continua conversando com a China. A própria União Europeia, né? Foi humilhada lá pelos Estados Unidos e também continua mantendo aí algum tipo de conversação com a China, inclusive com os BRICS, né? Porque a sinalização que todos esses países tiveram que os Estados Unidos não é um país confiável. Como eu vou confiar em alguém que se diz meu aliado, né, e só me trata pela coerção, pelo uso da força, né, pelo poder não só militar como econômico, tenta me subjugar. Então esses países todos estão acordando para isso. Então quando você fala qual seria a nova peça nesse tabuleiro, está acontecendo exatamente agora, no Alasca. Esse encontro do Trump com o Putin no Alasca, não se engane, ali não é o único objetivo, ali não é o final da guerra da Ucrânia, até porque essa guerra já acabou. Quem decide que hora vai acabar isso aí é a Rússia, né? A Rússia já, inclusive, nos últimos dias continua, né, expandindo a sua invasão e a sua capacidade militar. Então, a guerra está na mão da Rússia. Quem decide que hora que vai acabar essa guerra ou não é a Rússia. Por isso, essa insistência do Donald Trump de
de fazer um acordo, porque quanto mais o tempo passa, é mais favorável, inclusive, para a Rússia, né? Então, o interesse dos Estados Unidos é fechar rapidamente um acordo para tentar terminar logo a guerra, porque a guerra está sendo vantajosa para a Rússia, né? A Rússia já ganhou essa guerra. Tudo que eles previam que ia acontecer com essa guerra na Ucrânia não aconteceu. Todo o apoio que os Estados Unidos e a Europa está dando para a Ucrânia, não só militar como econômica, não está surtindo efeito. A Rússia está vencendo essa guerra. Novamente, ninguém está dizendo aqui que está certo, está errado, de que lado está. A gente está fazendo uma análise geopolítica. Então, esse encontro no Alasca, não se enganem, ele não é o único objetivo acabar com essa guerra na Ucrânia. Tem muito mais por trás disso e é justamente essas novas peças, né, essas novas mexidas no tabuleiro que você questionou, Derek. Exatamente é o que está sendo ali. Talvez domingo, segunda, a gente comece a ter um cenário que realmente pode sair desse encontro do Donald Trump com o Vladimir Putin lá no Alasca. Às vezes as pessoas falam, por que escolheram o Alasca? Porque, teoricamente, está no meio do caminho, no Alasca, né? Se você... o Alasca já foi da Rússia, né? A Rússia que vendeu o Alasca para os Estados Unidos. Aí fala, mas é um sinal de força do Donald Trump? Não, porque a próxima reunião parece que vai ser na Federação Russa. Foi até uma escolha, né, dos bastidores, para quem conhece e analisa geopolítica. Eles acreditam que foi uma escolha muito bem feita e foi uma ideia da Rússia, né? Foi um acordo diplomático ali que transpareceu que é um sinal de força para o Donald Trump, mas foi uma escolha da Rússia. Então, o que está sendo decidido no Alasca é muito mais do que a guerra da Ucrânia. Não se enganem que o Donald Trump foi lá só para tentar acabar com a guerra da Ucrânia. Ele foi para lá tentar tirar muito mais coisas do Putin, né? Muito mais acordos da Rússia. E o objetivo final, não se enganem, o objetivo final ali ainda é a China. O que os Estados Unidos quer é minar essa parceria estratégica que a Rússia tem com a China. Só que ele acha que tem todas as cartas na mão, mas quem tem as cartas na mão, na realidade, é o Vladimir Putin. Tá? É a Rússia que tem essas cartas na mão. Por que você acha que nesses dias que antecederam esse encontro dos dois lá no Alasca, todos os líderes do BRICS se falaram? O Lula falou com o Putin, falou com o Xi Jinping, falou com o Narendra Modi, né? A mesma coisa entre eles, né? O Putin falou com o Lula, falou com o Xi Jinping, falou com o Narendra Modi, né? O Xi Jinping falou com os três, todos eles se falaram, os principais membros do BRICS, conversaram com o Putin antes do Putin ir para essa reunião. Porque é muito óbvio que o interesse estratégico dos Estados Unidos continua sendo minar, né, essa parceria, essa união desse bloco dos países do BRICS, para tentar, no final, quebrar essa parceria estratégica da Rússia com a China e, com isso, enfraquecer, né, a posição da China. Obviamente, a China é uma grande potência econômica, é a única capaz a fazer frente aos Estados Unidos economicamente. A Rússia é a única capaz de fazer frente aos Estados Unidos militarmente. E uma união entre Rússia e China seria, digamos assim, uma união inquebrantável pelos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos não teria como enfrentar Rússia e China ao mesmo tempo, sendo uma potência econômica e outra uma potência militar. Então, o interesse de Donald Trump é quebrar essa parceria estratégica, né? E, com isso, minar a força do BRICS. Então, quando ele atacou o Brasil e Índia, está atacando ainda, né? O grande interesse é minar a força do bloco, né? E esse encontro lá no Alasca, ele é estratégico para os Estados Unidos, né? O objetivo final dos Estados Unidos é justamente quebrar toda essa parceria que existe nos países do BRICS, quebrar a parceria estratégica entre Rússia e China e, com isso, enfraquecer esse bloco, que é um bloco contra-hegemônico, né? Um bloco que consegue fazer frente ao sistema imperialista estadunidense. E, por isso, todos os líderes do BRICS se conversaram antes do Putin ir lá. O Putin está lá representando não só a Rússia, o Putin está representando exatamente esse bloco contra-hegemônico, que a Rússia também sabe que o bloco unido também dá muito mais força para a Rússia. E aí tem outros interesses, né? O próprio Ártico, vou até pedir para a edição tentar pôr aqui. Se você pegar o globo terrestre, né, e olhar para o Ártico, coloca o Ártico no centro da sua visão, é como se você estivesse olhando o globo de cima, né, o Ártico
em cima, assim, vou pedir para tentar pôr a imagem aqui, o que você vai ver ali no Ártico? Né? Você vai ver a Rússia de um lado, do outro lado o Canadá, o Alasca ali em cima, que é um estado americano, e logo embaixo quem está lá, Groenlândia. Né? Então vocês vão lembrar, né, do ataque dos Estados Unidos também, dizendo que ia tomar a Groenlândia, que a Groenlândia seria também um estado americano. E aí ele falou que ia tomar o Canadá, que o Canadá seria um novo estado americano. Então olha o globo de cima, assim, olha para o Ártico. Se você olhar para o Ártico, de um lado vai estar a Rússia, do outro lado vai estar o Alasca, que já é dos Estados Unidos, o Canadá e a Groenlândia. Que coincidência, né? Então seria ali, se fosse em frente a essa loucura do Donald Trump, né, que o Canadá se tornaria um estado americano e a Groenlândia também se tornaria um estado americano, você ia ver agora os Estados Unidos todo de um lado e a Rússia todo do outro lado, né? Quando você olha para o Ártico assim. Então, isso não é coincidência, né? Os Estados Unidos têm um grande interesse no Ártico, porque o Ártico não só tem também as terras raras, né? Tem muita riqueza natural nesse território da Groenlândia, no próprio Ártico ali. Seria ali uma passagem logística ali, que tornaria tudo muito mais barato, mais rápido, se ali se tornasse uma rota comercial. Só que quem tem a segurança do Ártico é a Rússia, né? A Rússia é o único país que não só é uma potência militar, como tem as melhores tecnologias, inclusive os melhores navios ali, quebra-gelo, que navegam no Ártico em qualquer época do ano. Só a Rússia tem essa tecnologia, só a Rússia tem esses navios, e só a Rússia poderia dar segurança em rotas comerciais passando pelo Ártico. Então, talvez, não sei, uma inferência minha, os Estados Unidos queira também colocar nessa mesa aí de negociação alguma coisa relacionada ao Ártico, né? Só que a Rússia, os russos não nasceram ontem, né? O Putin já com certeza foi lá sabendo exatamente que seria também os interesses americanos. Então, novamente, vamos olhar um pouquinho para esse mapa, né? Olha ali coloque o Ártico no centro da sua visão e você vai ver que tudo faz sentido, né? Do que está se desenhando nesse interesse. Agora, são movimentos, como eu disse, as cartas estão na mão do Putin. O Donald Trump, na verdade, é um movimento talvez até já de desespero dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm perdido todas as frentes que ele tem tomado, né? Então, a proxy war lá, a guerra por procuração na Ucrânia, está perdida para os interesses americanos. A guerra que ele empreendeu contra o Irã, né? Então, se a gente pega o mapa também, é o que eles chamam de corredor norte-sul, né? Que liga a Eurásia ali, liga a Rússia ali, a China, passando pelo Irã. Os Estados Unidos está percebendo um certo isolamento, né, com essa guerra tarifária que ele está perdendo as investidas que ele fez na Eurásia. A China, né, fechou grandes acordos ali na Ásia Central, como eu já comentei aqui. A China fechou grandes acordos com a África. E a Europa, se a gente pegar ali os grandes interesses dos Estados Unidos, né, então os Estados Unidos perdeu na Eurásia, perdeu na África, está perdendo na América Latina, né, com esse ataque que ele está fazendo ao Brasil. Ele está perdendo. O Brasil tem enfrentado, né, os Estados Unidos no que diz respeito a essa tentativa de interferir na nossa soberania. A África já fez esses acordos com a China. A Eurásia ali, incluindo, inclusive, a Índia, né? Os Estados Unidos resolveu fazer esse ataque e está também despertando ali um certo sentimento de soberania do povo indiano contra os Estados Unidos. E a Europa, praticamente o velho continente europeu, né? É como se fosse hoje, na geopolítica aí, não tão relevante pela ausência de força e até imposição dos Estados Unidos, né? Que a Europa financie a compra de armamentos da sua defesa com 5% do PIB, sendo que o maior beneficiário disso vai ser os Estados Unidos, que quem vai vender as armas para a Europa é o próprio complexo militar americano, né? Faz parte do Deep State, né? A gente sempre fala que talvez quem mande mais nos Estados Unidos são os interesses do Deep State, né? Que é o Estado Profundo. O Estado Profundo é aquele que realmente manda, né? Às vezes o presidente está lá, mas são os interesses desse Deep State que acabam comandando. Então, novamente, os Estados Unidos está perdendo em todas as frentes e está tentando negociar alguma coisa com a Rússia, que é a única potência militar capaz de enfrentar os americanos. Tem muitos especialistas aí que temem, né, que saia um grande acordo ali
entre Estados Unidos e Rússia, justamente por serem as duas potências dividindo o mundo, né, entre eles, mas a Rússia está com as cartas na mão, né, todas as cartas, eu acredito, estão na mão da Rússia, e a Rússia não tem interesse, não tem o porquê estrategicamente fazer esse tipo de acordo com os Estados Unidos. Então, novamente, digamos, se eles estivessem ali num jogo, ali tem um jogador de pôquer, né, e um jogador de xadrez, já que russos jogam xadrez e americanos jogam pôquer. É isso que está se delineando, né? Que o Donald Trump é um grande blefador, né? Isso já está muito mais do que comprovado e todo mundo já sabe disso, que ele é um grande blefador. E o Putin é um jogador de xadrez. Então, vamos esperar aí o que vai sair dessa reunião. Provavelmente nesse fim de semana a gente já tem alguma sinalização do que saiu ou não, né, de possíveis acordos dessa reunião no Alasca. Não sei se eu me estendi demais, né, nessa explicação, tentei falar um pouco de tudo aqui que veio à minha cabeça. Espero ter, pelo menos, levantado algumas reflexões sobre esse jogo geopolítico que está se travando ali nesse encontro dos Estados Unidos com a Rússia no Alasca. Espero ter te ajudado. Vamos aqui à próxima pergunta. Professor Cobori, tudo bem? Meu nome é Gustavo, tenho 30 anos e moro na cidade de Americana, no interior de São Paulo. Eu gostaria de ouvir sua opinião sobre um tema que é bastante discutido, especialmente por pessoas mais alinhadas à extrema esquerda, que é o setor do agronegócio brasileiro. A gente sabe que hoje o agro é uma das principais atividades econômicas do nosso país, com grande participação no PIB e nas exportações, mas que também recebe críticas em relação a questões ambientais, concentração de terras e até sobre o papel social desse setor. Na sua visão, qual seria a melhor forma de potencializar ainda mais o poder econômico e estratégico do nosso agro, ao mesmo tempo em que se busca responder a essas críticas e transformar o setor em algo ainda mais sustentável e competitivo no cenário global? Bem, Gustavo, de Americana, vamos lá. Gustavo, é uma pergunta boa, muito boa, mas muito complexa também da gente entender. Deixa eu tentar fazer um resumo assim, obviamente sempre minha opinião pessoal, né, sobre a minha visão. O agronegócio brasileiro, como tornar ele mais potente economicamente, isso não é interessante para o país. Essa é a minha visão. É interessante, obviamente, que a gente continue tendo um agronegócio bom, um agronegócio que consiga exportar, mas ele não pode ser a única coisa da nossa economia, porque isso é muito ruim e é exatamente isso que os grandes blocos de capitais dos países desenvolvidos querem. Manter os países do capitalismo chamado periférico, grandes exportadores de commodities, de matérias-primas. E os grandes centros, né, econômicos, esses blocos de capital dos países desenvolvidos, continuem sendo os grandes fornecedores de produtos de alta tecnologia, né, de produtos com valor agregado, novamente, porque eles, nesse papel, eles são os formadores de preço. E nós, como exportadores de matérias-primas, nós somos os tomadores de preço. Ou seja, os nossos produtos sempre vão ter uma margem muito menor do que os produtos que eles produzem e exportam para o resto do mundo. Então é o que a gente chama de o capitalismo central e o capitalismo periférico, né? Se eu fosse fazer um resumo, o capitalismo central precisa do capitalismo periférico para fornecer para eles matérias-primas de baixo valor tecnológico agregado, para que eles tenham acesso a essas matérias-primas e eles consigam agregar valor e produzir produtos de maior valor agregado e exportar para o resto do mundo. Então, se eu fosse resumir, não é bom para o Brasil ter o agronegócio como a sua maior potência econômica. Obviamente, a gente precisa ter um bom agronegócio, a gente precisa ser um agronegócio com uma potência econômica, mas ele não pode ser o carro-chefe do nosso país. Até porque, como eu sempre digo, o agronegócio é muito potente porque a gente desenvolveu tecnologias agrícolas de ponta para que a gente fosse competitivo, só que isso nos tornou escravo desse negócio, nos tornou escravo do agronegócio, porque é tipo, se o agronegócio está bem, o Brasil está bem, o PIB está bem, tem crescimento econômico. Só que é um setor altamente concentrador de riqueza, né? Ele não distribui essa riqueza para a sociedade e não gera empregos de qualidade, empregos que estão na fronteira tecnológica, empregos que têm ganhos de produtividade que geram os melhores empregos. Não, a gente sempre, como exportador de matéria-prima, a gente sempre vai estar no que a gente chama, apesar da tecnologia agrícola, como é commodity, a gente está ali no capitalismo periférico, fornecendo matéria-prima para o capitalismo central. É o que os Estados Unidos não aceitou fazer, né? Quando a Inglaterra lá
foi o primeiro país, né, a iniciar a Revolução Industrial. Ela gostaria que os Estados Unidos fosse o que os Estados Unidos quer que o Brasil seja, né? Gostaria que os Estados Unidos fosse um país altamente competitivo na sua exportação de produtos agrícolas, né? Era a vantagem comparativa que os Estados Unidos tinha de melhor naquela época, e os Estados Unidos não aceitou fazer isso, né? Ele precisou se industrializar e, inclusive, ironicamente, ele levantou barreiras protecionistas para que a sua indústria nascente se fortalecesse e isso também tivesse uma revolução industrial nos Estados Unidos. Então, aquilo que ele não aceitou que a Inglaterra impôs a ele é o que ele tenta impor para o Brasil, né? Se eu pegar só esses dois exemplos. Por quê? Porque quando você... Inclusive, a estratégia da Inglaterra é baixe todas as barreiras tarifárias, né, para os produtos agrícolas dos Estados Unidos, porque em se fazendo isso, os Estados Unidos vai ver que seria, né, realmente economicamente e estrategicamente para ele muito bom continuar sendo um produtor agrícola, né, e isso desincentivaria, né, uma industrialização no país. E os Estados Unidos não aceitou isso. Agora, o que os Estados Unidos faz no resto do mundo, inclusive no Brasil, é exatamente isso, só que nós, ao contrário deles, né, nós aceitamos esse papel, né, que vai de encontro à sua dúvida, né? Enquanto for vantajoso para o Brasil ser um grande exportador de produtos do agronegócio, o Brasil vai ter um certo desincentivo a se industrializar, né? Então, por isso que a gente se desindustrializou e a gente não tem incentivos para se industrializar, porque já que o nosso agronegócio é líder mundial, né, exporta, a gente é competitivo, a gente se concentra todos os esforços exatamente nisso e acaba esquecendo de industrializar o país. Então, isso é muito ruim para a nossa economia. Eu acho que essa é a pior estratégia, né? A gente, obviamente, a gente tem que continuar sendo bom no agronegócio, mas a gente tem que focar, né, em aumentar a nossa competitividade e levar o nosso país para a fronteira tecnológica, porque é lá que a gente vai ser, mas vai gerar uma série de discussões, né? Eu posso até citar aqui Celso Furtado, né, que fez uma primorosa análise exatamente de tudo isso que eu estou falando num livro que chama O Mito do Desenvolvimento, onde ele criticou um estudo, não, ele concordou com um estudo, né, que era um estudo nos limites do crescimento, que foi feito por encomenda lá no MIT, para o Clube de Roma, dizendo que se todos os países se desenvolvessem, né, se todos os países tivessem o mesmo padrão de desenvolvimento que teriam os países desenvolvidos, o planeta não suportaria, né, e esse seria o limite do crescimento. A crítica do Celso Furtado a isso é justamente porque isso não vai acontecer, apesar da análise ser correta, era uma coisa que não aconteceria, né? Até porque qual que era o cerne do limite do crescimento? Eu já falei aqui no canal, né? Se todos nós se o mundo inteiro tiver o padrão médio de consumo, né, dos países desenvolvidos, a gente ia precisar de 7 planetas, né? Não teriam recursos naturais suficientes para dar o mesmo padrão de vida de um cidadão médio de uma economia desenvolvida, de uma economia do capitalismo central. Então, o planeta simplesmente não daria, né? Por isso chamam os limites do crescimento. A crítica do Celso Furtado é justamente sobre isso, é que isso não vai acontecer. Não vai acontecer por quê? Porque o modelo capitalista, ele nunca vai permitir, né, que todos os países subdesenvolvidos, os países periféricos, cheguem ao patamar de um país do capitalismo central. Porque o capitalismo central precisa justamente do capitalismo periférico para produzir, né, e fornecer essas matérias-primas para esses grandes blocos de capitais que estão exatamente nos países do capitalismo central, e tudo isso é feito através, obviamente, das grandes corporações, das grandes empresas, como eu disse. Se a gente fosse discutir aqui, né, os mitos do desenvolvimento de Celso Furtado, é justamente amparado nessa visão que ele tinha, extremamente correta, extremamente atual com o que está acontecendo. E ele escreveu o Mitos do Desenvolvimento em 1974, para quem me acompanha, né? Quando eu faço a cronologia, justamente ali, ele escreveu antes de vir realmente com força a Revolução Neoliberal. Em 1974, ele já estava escrevendo o que está acontecendo hoje, né? Então, 50 anos depois, vamos ver aí, para quem não leu, leiam o Mito do Desenvolvimento, de Celso Furtado. Vocês vão ver que ele fazia essa previsão que está agora se mostrando mais do que acertada. Como eu digo para vocês, estudem economia política,
porque a economia política é realmente uma ciência social, né? E não essa economia formal que a gente vê no dia a dia da academia, inclusive no mainstream, né, do pensamento econômico aqui no Brasil e no resto do mundo, inclusive. Então, essa seria a minha crítica do agronegócio, né? Se a gente continuar focando com que o nosso agronegócio seja forte, a gente só vai ser um país agrícola, como a gente tem sido nos últimos anos, principalmente depois da nossa desindustrialização. Espero ter respondido aí a sua dúvida. Vamos aqui à próxima pergunta. Professor Cobori, eu acredito que os Estados Unidos querem derrubar o governo Lula e colocar um governo que lhe seja conveniente, que possa lhe entregar as nossas terras raras, as nossas reservas de ouro e a nossa Amazônia. Me diga se eu estou certa ou errada. Bem, no áudio não está aqui, mas na mensagem que a Maria do Acre nos enviou, está ali o nome dela e o local de onde ela nos enviou essa pergunta. Meio que um resumo, né, de tudo que a gente falou aqui nas duas perguntas anteriores. Exatamente esse ataque político que os Estados Unidos está fazendo no Brasil não é uma novidade, né? Os Estados Unidos sempre fez isso em todos os países em que ele precisava mudar o regime para que o novo regime que ele implantasse, né, fosse alinhado aos interesses dos Estados Unidos. Foi assim com o golpe de 64 no Brasil e foi assim com vários outros países do mundo, onde ele sempre visou desestabilizar os regimes que não eram favoráveis a ele. Então, esse ataque dos Estados Unidos ao Brasil tem exatamente esse objetivo, né? Ele quer mudar o regime no Brasil para que entre um governo que seja alinhado aos interesses dos Estados Unidos. Então, sua análise está corretíssima, Maria. O ataque dos Estados Unidos é para que o país, né, seja um vassalo, seja uma colônia dos Estados Unidos e que as grandes corporações, as grandes empresas americanas possam rapinar as riquezas do nosso país. É exatamente, em poucas palavras e mais contundente, exatamente isso que é o interesse dos Estados Unidos e que, infelizmente, né, tem figuras no Brasil, né, que deveriam já ter sido, inclusive, caçadas e presas, né? Porque imagine um deputado dos Estados Unidos lá na Rússia defendendo que a Rússia ataque a soberania dos Estados Unidos. O que você acha que os Estados Unidos ia fazer com esse deputado? Ia prender. Se não desse uma pena de morte, ele ia estar numa prisão perpétua. Por muito menos, né, os Estados Unidos faz coisas piores com os traidores da pátria, né? Então, o que os Estados Unidos quer e que tem pessoas no Brasil alinhadas, traindo o nosso país e alinhadas aos interesses americanos, o que ele quer é exatamente isso. Então, se pegar o conjunto das ações que os Estados Unidos está fazendo, o que é o ataque ao PIX? O ataque ao PIX é tentar tirar um patrimônio que foi criado no Brasil, que é o PIX, que permite com que a grande maioria da população desbancarizada, ou seja, a população mais pobre do Brasil, tenham acesso a transações financeiras sem custo algum. E por que os Estados Unidos faz isso? Porque ele quer que as suas empresas explorem esse serviço no Brasil, que era a entrada do WhatsApp Pay, que tem por trás do WhatsApp Pay a Visa e a Mastercard. E por que o Pix é uma barreira de entrada? Porque é de graça. Inclusive, eles tiveram a pachorra de falar, inclusive, que o Pix era um sistema público que prejudicava as empresas americanas. Ou seja, eles nem disfarçam mais as intenções deles, né? Obviamente, eles querem que o pobre lá que não paga nada para fazer uma transferência, fazer um Pix, ele quer que esses pobres passem a pagar 1% de toda a transação para o WhatsApp Pay e para o Visa e para o Mastercard. Então, eles nem disfarçam, né? Eles, inclusive, falaram, é até ridículo, né? Um outro país estrangeiro fazer esse ataque ao Brasil e literalmente falar isso, né? Como pode um sistema público oferecer um sistema de graça e prejudicar as empresas americanas? E o mais impressionante é que tem brasileiros, né, que concordam com isso, estão alinhados aos Estados Unidos, né? Haja vista esses protestos que teve ultimamente, esse pessoal de verde e amarelo, né, aqui na Paulista, em várias outras cidades, no Rio de Janeiro, em várias outras cidades, em Belo Horizonte, defendendo, né, o Donald Trump, andando com a bandeira americana, defendendo esse ataque e achando que eles estão corretos. Então, assim, as pessoas perderam completamente a noção do ridículo, né, completamente a noção de soberania, a noção de que o Brasil é dos brasileiros. Então, Maria,
você está correta. O ataque dos Estados Unidos é para que o nosso país continue sendo explorado por eles e as nossas riquezas continuem sendo enviadas para este país estrangeiro. Esta é a minha visão e você está correta. A gente não pode permitir isso. Enquanto brasileiros, a gente não pode permitir que o nosso país seja explorado por uma nação estrangeira descaradamente, como está sendo intencionado agora. Espero ter respondido a sua dúvida. Pessoal, esse episódio fica por aqui. Espero que vocês tenham apreciado. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Caso você goste, clique no like e não deixe de fazer os seus comentários aqui abaixo. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.